Fala, Vazos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta. Devido às últimas notícias que você provavelmente já deve estar sabendo aí, que aqui no Brasil está rolando uma tal de lei da misoginia, o que no papel vem com a narrativa de proteção à mulher, na realidade está colocando cada vez mais o homem em um extremo e a mulher em outro e tornando eles cada vez mais inimigos uns dos outros. É a velha tática, separar e conquistar, dividir e conquistar. Você começar a criar uma série de mecanismos na intenção de vender a narrativa de que está protegendo, quando na realidade a intenção é cada vez mais manipular as massas. E por que eu estou falando isso? Porque essa lei está dando o que falar aqui no nosso país, ainda não foi aprovada, mas provavelmente será, uma lei em que ela tem sua narrativa de que se você interromper uma mulher, se você discordar dela publicamente, se ela quiser fazer uma denúncia contra você de que você foi misógino contra ela, de que ela se sentiu extremamente desconfortável com a sua fala porque você acabou indo contra a argumentação dela ou a constrangendo de alguma forma, ela pode e terá o Estado como o seu defensor e acionará as leis contra os homens. Só que a grande questão não é você proteger a mulher, porque existe uma lei interna na consciência de todos os homens, que todos nós sempre repetimos isso desde criança, é que homem de verdade não bate mulher, e cara que bate mulher merece ser espancado. E dependendo da comunidade ou da família, se tiver uma família muito grande, esse cara ele tem que ser desvivido. Essa é uma lei que quem cresce na favela sabe muito bem disso. Outra coisa, existem algumas frases em que pessoas que se dizem cristãs publicam nas redes sociais, que são frases em que ofendem pai, mãe, irmão e cunhados. Que frases são essas? Por exemplo, não existe cristão que defende o movimento machista e não existe cristã, ou seja, uma mulher que se diz cristã, feminista. Se a pessoa defende essas duas bandeiras, ou uma ou a outra, essa pessoa não é cristã. Logo, eu tenho que tomar cuidado com as narrativas em que essas ideologias elas propagam por aí. Por exemplo, existe uma narrativa muito forte em que muitas mulheres que se dizem cristãs, elas postam nas suas redes sociais. Como, por exemplo, todos os homens, eles são um Jack. Para quem não conhece essa fala, é o camarada que é um vió de tanto crianças quanto de mulheres, ok? E o público feminista, eles criaram essa frase de que todo homem ele é um possível Jack. Ele é um Jack em potencial. Quando você começa a acreditar nessa frase e você ignora os fatos, você acaba acreditando porque o teu corpo, principalmente o corpo feminino, por falar aquilo que está sentindo no momento, começa a ser manipulado pelo que ouve. Quando você se atém aos fatos, você vê que é 0,01% da população que tem essa prática imunda e que existe uma lei, inclusive uma lei mais efetiva do que o próprio Estado, que é a lei dos traficantes, para punir esse tipo de indivíduo, para esse tipo de escória da sociedade, que é o quê? Todo mundo sabe que se um cara dessa índole, que faz isso com criança, que faz isso com mulheres, que faz isso com qualquer pessoa, cai dentro de uma cadeia, imediatamente ele vai para o outro plano. Entendeu? Ele deixa de existir na mesma hora. Então, ou seja, se nem as piores escórias, os camaradas que estão na escória da humanidade, que praticam todo tipo de violência, todo tipo de coisa ruim que você imaginar, tolera esse tipo de gente, se nem esses caras toleram esse tipo de gente, como é que você vai acreditar em um discurso de que todo homem tem uma potencial intenção e que cultiva essa intenção no seu ser, na sua mente, sendo que você tem esposo, muitas das vezes tem filhos, tem pai, tem irmãos, tem cunhados, e ainda por cima diz que é cristão, ou seja, não faz sentido, não tem lógica, não tem lógica. E o homem, cada vez mais está ficando muito complicado, na verdade sempre foi complicado, de achar uma boa parceira, tanto no caso do homem, quanto no caso da mulher achar um bom parceiro, mas está ficando cada vez mais difícil dos homens quererem algo sério, porque as próprias leis estão corroborando para que esses homens que já não queriam nada sério, eles continuem com sua prática de só ter aquele encontro casual e vazar fora.
Porque se eu tenho uma lei que teoricamente deveria punir os caras maus, mas essas leis elas caem no colo de pessoas mal intencionadas, ou ela dá margem para pessoas mal intencionadas se utilizarem dela, o que isso ocorre? Ocorre que a grande maioria dos homens que não são Jack, que não tem essa mentalidade, que não são agressores do público feminino, ou seja, de mulheres, serem penalizados por pessoas que vão se utilizar dessa lei para acabar se aproveitando da situação, porque é o que mais acontece. Não existe um estudo relevante mostrando os índices de falsa acusação. Só que quando você conversa com perito, você conversa com policiais, você conversa com as pessoas que trabalham nessa área, você vê que praticamente 90% das denúncias, principalmente acusando homens de serem Jack, são falsas. E tem umas motivações por detrás, por exemplo, como vingança. E a própria lei não causa uma punição nas pessoas que usam de falsas acusações para prejudicar a vida do outro por motivo de vingança. Então, ou seja, o americano ele tem um ditado que diz: me dê as motivações que eu lhe entrego os resultados. Quando você tem um ambiente em que começa a promover, a beneficiar pessoas de má intenção se comportarem de diversas maneiras do comportamento que lhes são de origem e punir as pessoas boas, automaticamente você tem um ambiente perfeito onde a marginalidade, onde a desonestidade se prolifere, onde a injustiça se prolifere. E hoje em dia, e é a questão principal do nosso vídeo, o homem ele não tem medo de casar. O que ele tem medo, literalmente, é do divórcio. Porque eu não sei você que está assistindo esse vídeo, mas pense comigo uma possibilidade. E esse exemplo é um exemplo hipotético, mas acontece todos os dias. Imagine você. Vamos colocar um exemplo de um homem. Trabalhador, honesto, cresceu numa comunidade de fé, teve a sua vida inteira dedicado a servir nessa comunidade, a trabalhar, a honrar os pais, honrar os princípios, honrar os valores. Conhece uma moça, casa com essa moça, e nessa sociedade atual, devido aos estímulos, principalmente através do algoritmos, o algoritmo está mudando a forma como homens e mulheres enxergam a questão do amor. E já existem vários estudos nessa linha que estão apontando isso. Tirando deles o peso e a responsabilidade de uma quebra de aliança e tornando isso cada vez mais comum, cada vez mais normal. É igual pecado. Quando você comete pela primeira vez, vem a consciência. O Espírito Santo na tua mente ali, é pecado, está errado e tal. Só que quando você começa a cometer, chega um momento que isso se torna normal, o teu corpo se habitua. E aí para você já não tem o mesmo peso, é o que está acontecendo agora. Então imagina a vida desse jovem. Fez todas as escolhas corretas, seguiu toda a cartilha. E de repente, do nada, a parceira a qual ele escolheu, fala para ele: eu quero ir embora. E a pessoa vai embora e simplesmente toda aquela história em que você construiu, e principalmente se for dentro de comunidades cristãs, se o seu casamento ele acabou e não tem uma explicação plausível e bíblica e por algum motivo uma das partes não queira voltar, sem que seja confirmado um caso de adultério ou abandono ou repúdio, você acaba com a vida da pessoa. Porque na maioria das comunidades, não só nas comunidades cristãs, mas dependendo da religião, essa pessoa nunca mais ela terá acesso às mesmas oportunidades a qual ela teria se ela continuasse dentro do relacionamento. O que muitas das vezes a internet não fala, até mesmo os pais dessa geração e da geração passada não falam para os filhos, é que você pode, como homem e como mulher, curtir a sua vida adoidado. Só que as consequências elas vêm. E quando as consequências vêm, ela vai cobrar o preço. E muitas das vezes você não está preparado para receber essa cobrança. Você não está preparado para receber essa cobrança. Quando você vê o cenário ao qual nós estamos vivendo hoje no Brasil, está cada vez mais estimulando os homens a não querer casamento, porque ele começa a fazer um cálculo rápido e a mente do homem funciona assim, nós homens fazemos cálculo o tempo inteiro, então a gente começa a fazer uma série de cálculos. Está valendo a pena? Que lei que está passando? Qual que é os estímulos? Será que no ambiente que eu frequento tem uma pessoa ideal? Essa pessoa acredita na mesma fé que eu? Está de acordo com o mesmo propósito que eu? Eu estou conseguindo achar alguém a qual eu admire as características? Está cada vez mais difícil você encontrar pessoas com características. Por quê?
por o ser humano ele viver fase, principalmente o público feminino, e aqui eu deixo bem claro, isso aqui é uma reflexão e não é ódio contra o público feminino, beleza? É porque eu tenho mãe, tenho que ter respeito e amo e sou hétero, né? Então não tem lógica. E nem sou red pill, tá? Tá certo? Então já esqueça dessas coisas. É uma reflexão realista. Está cada vez mais difícil você encontrar homens e mulheres decentes. Isso é um fato. Quando nós paramos para analisar o cenário e nós começamos a enxergar o comportamento e principalmente o que as redes sociais estão fazendo com os nossos jovens, você compreendendo minimamente que principalmente o público feminino, as mulheres, elas vivem de fases e as fases delas são muito claras, principalmente existem vários estudos que mostram psicologicamente, biologicamente que na adolescência as meninas elas se encantam mais facilmente por caras que têm ou que exercem figura de autoridade no seu ambiente. E geralmente é pelo malandro, pelo cara que é rebelde. Isso é fato. Até os 23, 24 anos. Que é justamente o auge da sua fertilidade. O seu vigor, sua juventude e sua fertilidade. Da adolescência até os 25 anos de idade. Quando passa dessa fase, biologicamente, eu já fiz vídeo aqui no canal explicando sobre isso, a sua mente, a natureza começa a mudar a sua forma, o seu corpo. E a biologia começa a chamar ela e de maneira inconsciente avisá-la que ela está passando do prazo de ter filhos, porque existe um prazo, é por isso que o sexo feminino ele é muito mais valorizado, tem muito mais valor do que o do próprio homem, ok? No quesito de a mulher ela é valorizada mais do que o homem, biologicamente, ok? Porque o homem ele produz muito mais a questão do espermatozoide, então ou seja, a cada contato que o homem tem, ele gera milhões de espermatozoides. A mulher, geralmente, são períodos muito menores. Ela ovula em períodos muito menores, em estações específicas, em dias específicos, então tem uma série de circunstâncias, exige um cuidado maior. Logo, a atenção é redobrada. Falando em valor de mercado, ok? Falando em valor de mercado, o preço da mulher é muito mais alto do que o do homem. A mulher ela tem um valor de mercado muito mais alto que o homem. A mulher ela cresce sendo admirada e recebendo atenção, porque ela tem uma capacidade maior do que a do homem, de multiplicar 5, 6, 7, 10 pessoas melhores ou igual a ela. Ok? Ela tem essa capacidade. O homem não. O homem ele só possui a semente que ele deposita lá. Mas a mulher é que tem a capacidade de multiplicar isso. Portanto, o valor de mercado dela vence, na maioria das vezes, maior. É enxergado maior. Então, a maneira que a mulher ela consegue escolher os melhores homens. Ela tem esse poder. Já os homens, eles têm que crescer e evoluir e demonstrar as suas capacidades de estar sempre entre os mais fortes, entre os mais inteligentes, entre os mais bonitos, entre aqueles que têm mais dinheiro, entre aqueles que são mais inteligentes. Para ele chegar nesse nível, ou nesse topo, é alguns caras que conseguem. E quando esses caras conseguem, eles conseguem ultrapassar o valor de mercado da mulher. Falando no âmbito sexual e biológico, pessoal. Ok? Quando você cria um estímulo para separar esses dois, criar como se fosse uma espécie de uma rivalidade. A mulher vivendo uma fase da sua vida muito clara, a biologia começa a chamá-la e ela não cuidou com o passado, isso é um problema. E principalmente na nossa geração. Porque essa geração que está vindo agora é TikTok, é Facebook, é WhatsApp, é Instagram e as influenciadoras que estão aliciando essa nova geração de mulheres e de homens também, são pessoas que não têm fruto. São árvores infrutíferas. Como assim, Micael? Árvores infrutíferas. É simples. Tem influenciador aqui no Brasil que a pessoa já está no terceiro, no quarto casamento. E a pessoa está dando palestra, está dando conselho para outras mulheres de como ser feliz dentro do casamento, sendo que a pessoa já está no quarto, no quinto casamento. E tem um histórico de promiscuidade gigante de defender pautas extremamente contra a família. E tem pessoas que são cristãs, mulheres, que seguem esse tipo de mulher. Ou seja, uma árvore que não dá fruto. Tentando ensinar a uma árvore que está prestes a dar fruto, como ela pode criar os frutos que vai nascer. Não tem lógica. Entendeu? Esse que é o problema. Não tem lógica. Falando do lado masculino, um monte de cara que passa o rodo nas filhas dos outros, um monte de cara que quebra princípios e valores,
um monte de golpistas que há por aí, um monte de cara que é acostumado a viver na pecaminosidade, tentando te ensinar a como ser homem, a como ser um cara de princípios e valores, a como ser temente a Deus. Faz uma mistura de um monte de coisa, bota Jesus no meio e vende pro cara. Aí o jovem trouxa, burro da cabeça, vai e se inspira num camarada desse e passa a acreditar nisso. No final o cara toma um curso aqui pra você. Entendeu? Tá uma polaridade gigante. E falando de um tema específico do vídeo, as leis de hoje, o nosso cenário de hoje está cada vez mais corroborando para que os homens bons eles fiquem cada vez mais escassos. Isso é bom para o camarada que é direito, ok? Isso é bom para o homem de verdade, porque vai tornar ele muito escasso e ao mesmo tempo muito desejado. Só que ao mesmo tempo faz com que esse cara ele comece a se tornar alguém muito criterioso ao extremo. Criterioso ao extremo. Porque outra coisa que acontece, por as mulheres viverem fases muito claras, depois dos 25 anos, biologicamente elas mudarem a sua mentalidade, muitas delas não cuidam, principalmente as que não vieram de lares estruturados, ou às vezes que não são cristãs, biologicamente a mentalidade delas mudam, e aonde elas vão procurar um homem para casar? É dentro da igreja. Só que muitas delas não têm a noção de que dentro da igreja também existe as suas regras, os seus princípios, os seus valores, e existe uma competição muito grande dentro da igreja, que se tornará cada vez mais forte essa competição. Por quê? Porque na maioria das vezes, se você aproveitou a sua vida e você teve um passado de festa, de balada e de curtição, e agora você vai para a igreja, precisa-se saber qual é a sua intenção, se você está querendo um casamento e uma família feliz, ou se você está atrás de Jesus. Na igreja, as pessoas têm algo que chama-se o quê? Discernimento do espírito. No mundo isso pode até ser chamado de intuição ou de experiência, ok? Claro que não está no mesmo peso, não está na mesma medida, que é uma forçação de barra, ok? Mas falando no sentido figurado para as pessoas tanto cristãs e não cristãs entender. E o que acontece? Quando você chega na igreja, não é porque você tem um rosto bonito que as pessoas vão diretamente até você e vai abraçar porque agora você quer um homem valoroso. Pelo contrário, até mesmo dentro da igreja, e principalmente nessa geração de hoje, tem um público, principalmente o público masculino, em que esses caras, eles são trabalhadores, estudiosos, eles querem algo para o futuro, mas ao mesmo tempo também eles estão enxergando o que está acontecendo lá fora e estão extremamente seletivos, porque dentro da igreja tem isso, e aliás, dentro da própria igreja ainda tem alguns requisitos, ok? Alguns requisitos que são chave. Por exemplo, o homem ele tem que ser trabalhador, ele tem que ser provedor, ele tem que ter gerenciamento emocional, ele tem que ter papel de futuro. Dependendo da comunidade, ele tem que demonstrar que tem algum chamado dentro da comunidade, alguma relevância dentro dessa comunidade e ainda por cima, dentre esse chamado, ele exercer uma certa influência, ok? Ter uma certa influência e ter pelo menos uma estrutura financeira. Falando no quesito lógico aqui, pessoal, ok? Estamos forçando um pouco mais a barra. Esse cara, ele vai olhar para o passado da mulher, ele vai olhar para a família da mulher, porque você não casa simplesmente com a mulher, você casa com a família da mulher. Ele vai procurar saber quem é a família da mulher, e ele vai procurar saber, principalmente, se essa mulher ela é fértil e se ela é virgem. Ninguém nunca lhe falou sobre isso. Pois é. Dentro da igreja, o nível ele é mais alto. Dentro da igreja é um nível mais alto. Para você ter ideia, se dentro da igreja a gente souber de uma mocinha que chegou ali agora, mas que pintou os 7, até os caras feios com as skin estilo eu aqui, os caras olham e falam, tô de boa. E um avisa o outro. Assim como os caras do mundo avisam, dentro da igreja é a mesma coisa. Fala, ó, essa aí não dá não. Mesma coisa quando chega um homem promíscuo dentro da igreja. As irmãs já falam, ó, aquele lá, malandro, se liga, é malandro. Tá aqui só pra querer pegar as ovelhas. Não quer saber se você tá ali por causa de Jesus. A galera não quer saber. A galera vai olhar e falar o seguinte, peraí, tá numa idade tal, o histórico do camarada é esse aqui, ele tá começando a vir aqui, tá brotando no culto de jovem, fazendo amizade, tá atrás de ovelha. O próprio pastor, o próprio dirigente ali já vai ficar, ó, desonra em você. Só que nem todas as comunidades é assim. Existem comunidades a qual a pessoa teve um passado cabuloso, pula dentro da igreja. Geralmente vem com 1, 2 filhos, pula dentro da igreja, aí tem lá um pastor. O que o pastor vai falar? Vê, às vezes, um jovem trabalhador, honesto, mas que nunca teve atenção por ser feio e ainda não está numa idade a qual ele conseguiu realizar aquilo que ele queria. Está ali próximo dos 25, 27 anos, beirando os 30 anos, mas sabe que é um jovem direito. O que o camarada faz? Ó, tá aqui, ó, a mocinha. Tá aqui a irmã
acabou de se converter. E muitas das mulheres que tá tendo esse passado nessa geração agora, passado de festa, de bebedeira, de loucuragem, já entendeu que a possibilidade é essa. E muitas delas fazem isso. Vive, o importante é ser feliz na sua infância, na sua juventude, e quando a biologia começa a chamar, ela pula para a igreja para zerar a quilometragem. Isso é uma linguagem chula, mas é a realidade. É a realidade. E aí é onde os jovens da igreja, eles acabam, alguns, sendo ludibriados, e é onde também explode o índice de divórcio. Se você pegar as estatísticas, você vai ver que os índices de divórcio dentro das igrejas está igual a galera que não é da igreja. Está beirando a galera que não é da igreja. E aqui eu estou falando de maneira sociológica, ok? Isso é fato, analisando todos os cenários, todas as possibilidades. É isso que está acontecendo. Por quê? A galera que vem de fora, por não ter a mesma criação, por não ter as mesmas referências, e por estarem sendo influenciados por esse novo algoritmo, tanto as de fora quanto as de dentro, as de fora mais ainda porque, como foram criados em um lar onde não tinha concepção de pecado, não tinha noção de pecado, do que era certo, do que era errado, do que era imoral, esse tipo de coisa, vivia, importante é ser feliz, a galera vem para dentro com uma mentalidade, muitas das vezes, como que funcionava lá fora. E quem está dentro, muitas vezes, não sabe como é que funciona lá fora, só ouve falar. Então, quando vai para dentro do matrimônio, é o quê? Aquele choque de realidade. Entendeu? Aquele choque de realidade. Ou seja, dois mundos literalmente extremos se chocando. Então, o que está acontecendo? Por nada hoje, as pessoas estão desfazendo, velho, o casamento, bicho. E isso preocupa um jovem que está iniciando a vida agora. Porque ele fala, se as leis estão favorecendo numa separação, eu perder o pouco que eu conquistei ou muito que eu conquistei, se eu vou perder todo o meu histórico, todas as portas, principalmente da minha comunidade. Galera, às vezes o pessoal não consegue compreender, mas pega a visão. Para um jovem que nasceu dentro de uma comunidade, principalmente cristã, ou um cara que faz parte de outras religiões, que preza por essas questões de princípio, de família, de ordem, de ancestralidade, ele perder o acesso a isso é praticamente você tirar uma parte do cara. Porque ele cresceu com esses valores e esses princípios enraizados dentro dele. Entendeu? Então, automaticamente hoje, não é que nós homens estamos com medo do casamento. Nós queremos casar. O problema é que a gente sempre pensa no depois do casar. Nas consequências, caso esse matrimônio venha a se romper. E é claro que quem ama tem que ter um compromisso de continuar amando. Porém, você não está na cabeça da outra pessoa. Isso é fato. Você tem que estar preparado para todos os cenários e mitigar todas as motivações possíveis. Você tem que estar preparado para todos os cenários. Você enxergar as possibilidades de dar errado. Você enxergar os defeitos da outra pessoa, velho. Entendeu? Você enxergar os comportamentos ali e falar, cara, isso aqui será que eu tolero? Será que diante de uma dificuldade essa moça vai querer estar comigo? Esse homem, no caso da mulher, vai querer estar comigo? Entendeu? Então, a nossa geração, ela tá vivendo de fato um declínio. Ela tá vivendo um declínio. Onde, por nada, as pessoas fazem, eu não quero mais estar aqui e vou embora. E ainda tem um agravante, como que o pai e a mãe aceitam. Por exemplo, você acabou de casar. Casou aqui, beleza, tudo é lindo, pagou festa, às vezes longe do seu alcance, mas você pagou, fez o sacrifício. Aí dá uma treta dentro do casamento, uma briga, mó B.O., envolve não sei o quê. Aí uma das partes vira e fala, eu vou embora para casa dos meus pais, não quero mais saber de você. Eu me pergunto, como que miséria os pais viram para o filho ou para a filha e falam, o seu lugar está aqui. O seu lugar está aqui, pode vir para cá. Biblicamente, galera, isso não existe. Biblicamente, os pais estão sendo coniventes com uma quebra de aliança. E a consequência vai vir, velho. Biblicamente, é para os pais falar, olha, você fez o quê? Não, eu briguei, não quero... Se você não quiser ficar com ela ou com ele, vá-se embora. Você vai morar debaixo de uma ponte, mas na minha casa você não vai vir. Você não vai vir. Você só aceita de novo se haver uma quebra da aliança por parte da outra pessoa. E se for algo que não tenha como religar de novo. Entendeu? Ou seja, é um pai de uma menina, o cara tá batendo na sua filha. Você vai lá moer ele.
Entendeu? Você vai com a polícia e você pega os seus irmãos, se tiver, e vai moer o cara, vai dar ali uma nele. Entendeu? Só que nós temos que ter o que é a famosa autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. O camarada bateu na mulher, ele vai ter que se quebrar todinho. Ok? Ele vai ter que se quebrar todinho. Só que, aqui é que entra a fala polêmica. Eu não sabia que ele tinha esses indícios de bater em mulher. Haverá sinais. Quem escolhe com quem vai casar é mulher. O homem, ele tem a chave do relacionamento. A mulher, ela decide se o homem vai ter acesso a ela. Na hora de dizer o sim para um homem, quem tem esse poder é a mulher. Na hora de olhar para um cara e ver as características e dizer assim, eu vou dar bola para esse cara aqui, eu acho que vou casar com ele, é a mulher. Quem tem esse poder de escolha, nesse primeiro momento, é a mulher. Quem decide se vai ter de fato algo sério, que vai ter um casamento e que vai viver, é o homem. E depois que eles casam, quem decide que vai ter o acesso à intimidade ali, quando e como vai ser, é a mulher. São leis que funcionam, inclusive dentro da própria palavra tem várias lições a respeito disso. A Bíblia fala que José, avisado por um anjo, casou com Maria e adotou o Senhor Jesus como seu filho. Adotou. Você não é José. E outra, a nossa irmã Maria era uma mulher virgem decente. Ok? Virgem e decente. E o que foi concebido nela foi algo miraculoso do Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus. E ainda veio um anjo avisar José para ele não sair correndo e não vazar fora, para você ver o quão sério era essa questão de reputação, essa questão da pureza da mulher. Outro exemplo bíblico, Oséias. O próprio Deus mandou Oséias casar com uma mulher da vida. Uma mulher que se deitava com outros homens. Mas foi o próprio Deus que falou para ele, você vai casar para você, como profeta, entender como que eu me sinto quando o meu povo adora outros deuses. Ou seja, você vai ser praticamente a minha palavra viva para que eu possa, através da sua vida, as pessoas olharem e entender como que eu estou me sentindo. E você vai pregar para esse povo. Entendeu? Claro que uma paráfrase aqui, palavra viva é Jesus, ok? Só foi um exemplo, um exemplo um pouco mal colocado, mas uma expressão, uma força de expressão. Ok? Outro exemplo, Sansão. Camarada fazia um monte de besteira porque vivia se envolvendo com a mulher dos outros, com mulher de outras nações, com mulher com passado cabuloso. E isso aqui não é discurso redipio, é discurso que está dentro da própria palavra de Deus. Então, ou seja, por um homem, principalmente na nossa geração, ele ter medo do divórcio, vai começar a acontecer o quê? Contratos com cláusulas específicas para que, se houver uma traição, um dos dois seja penalizado. Pode anotar. E existem vários estudos que já está começando a acontecer, inclusive fatos que está acontecendo no namoro. Cláusula de namoro. Para quê? Para mitigar as possíveis consequências, os possíveis danos, tanto para homem quanto para mulher. Pode chegar ao nível de ter que existir a volta do dote, velho. Porque vai se ver isso como uma forma de proteção, caso um ou outro queira quebrar essa aliança. O nível que nós estamos chegando. Então, ou seja, o maior medo nosso hoje, principalmente de um homem, é o divórcio. Isso é fato. É o pai de uma moça virar para ela e falar, filha, o seu lugar está aqui. Sendo que deveria ser esses pais que criaria as próprias filhas, os próprios filhos, ensinando qual o papel do homem, qual o papel da mulher, biblicamente. O que, por essa lei, também será criminalizado você falar acerca de algumas passagens que está dentro da palavra de Deus. Então, ou seja, ou você vai ficar com a Bíblia, ou você vai ficar com a lei do país. Se a lei do país mandar você desonrar o que a palavra de Deus fala, o que você vai fazer? Tá entendendo? Outra coisa, pessoal. Às vezes eu estou em grupo de amigos e as pessoas falam, Micael, você não casou ainda, você não está namorando, tal, não sei o quê. Eu digo, pessoal, casamento é uma decisão racional, não uma decisão emocional. Apesar de eu ser um cara visual, ou seja, o homem ele ser visual, eu não posso me emocionar com qualquer pessoa que eu vejo na minha frente. Ah, não, tem um rosto bonito ali e tal, mas já tem uma bagagem. Cara, não é assim que funciona, velho. Não é assim que funciona.
Às vezes você tá rolando aí no Instagram, você vê a foto das pessoas, só falando de Deus o tempo inteiro, coisa linda, tudo mil maravilha, mas quando você vai perguntar para as pessoas que conhecem, é um histórico completamente contrário do que está na internet. Nós temos que procurar saber quais são os princípios, os compromissos pessoais das pessoas a qual nós estamos conversando. Quais são os valores dessa pessoa. Se essa pessoa reconhece a Bíblia como palavra de Deus. Aliás, daqui a pouco tempo, 5, 6 anos aí, na verdade já é, né? O casamento que de fato os noivos eles reconhecem a autoridade bíblica e eles vivem por ela é a única solução para consertar essa sociedade. Ok? Embora eu tenha consciência de que eu não quero cristianizar o mundo inteiro. Ok? Eu não tenho essa mentalidade. Eu deveria pregar a mensagem do Evangelho. Quem quiser escutar, que escute. É o Espírito Santo que vai trabalhar. Beleza? Pode ser uma mentalidade errada? Eu acredito que seja, não sei. Beleza? Mas a minha função é falar acerca do Evangelho, pregar. Quem vai converter é o Espírito Santo. Mas quando nós olhamos biblicamente, tanto de proteção para o homem, tanto de proteção para a mulher, é o casamento bíblico. E quando você começa a enxergar os pormenores, um casamento, cada vez mais, ele só vai ter chance de permanecer de pé se de fato os dois reconhecerem a palavra como fonte de autoridade. Porque se eles reconhecerem que a qualquer briga, a qualquer discussão, a qualquer desentendimento que tiver, eles correr de um juiz que vai desfazer o seu casamento, ou seja, a sua quebra de aliança, ou eles entenderem que um casamento é um simples ato material ali de ter uma festa, encher a barriga de um monte de gente que eles não conhecem, ou às vezes conhecem e que tá pouco se lixando para eles, só querem saber de comer, eles estão no mato sem cachorro. Estão no mato sem cachorro. Porque o casamento e inclusive a celebração é um ato espiritual, a qual as pessoas que estão ali realizando aquele casamento têm uma autoridade também espiritual. Tem um chamado espiritual para aquilo. É uma união. Entendeu? O Deus cristão é uma família, velho. O Deus cristão é uma família. Então, ou seja, eu tenho consciência de que amor não é sentimento, pô. Eu tenho consciência de que amor é compromisso, é escolha. Para ser amor, eu preciso doar. Ou seja, é algo que sai de mim para o outro. Eu olhar os defeitos e as qualidades do outro e mesmo assim decidir permanecer ao lado daquela pessoa. Paixão é que envolve sentimento. É claro que tem que ter atração, obviamente. Mas se eu tomo uma decisão de casar com alguém simplesmente porque eu estou sentindo no meu coração, isso é paixão. Daqui a 2, 3 anos vai passar isso aí. E não vai se sustentar. Então, eu tenho que tomar cuidado para saber de onde a outra pessoa veio, qual que é o histórico dela, no que ela acredita, quais são seus compromissos pessoais, para saber se as motivações dela não estão baseadas simplesmente no sentimento dela. Principalmente quando é o sexo feminino, porque as emoções fluem muito mais à tona do que o próprio homem. O homem ele é ensinado desde cedo a rejeitar as emoções, o que é um problema. E as mulheres a serem suplantadas por essas emoções. Elas deveriam ter a capacidade, na verdade elas têm, mas principalmente que a nossa geração hoje não está tendo a administração dessas emoções. Elas são familiarizadas a sentirem. Ok? Isso é fato biológico. Acabou? É isso que acontece. Então, ou seja, eu não posso ver a primeira pessoa que eu olhar, achar bonita, não sei o que, não, bonitinha ali, legal, tá dando bola pra você. Vai lá, vai, Galileu. Entra ali. Não é assim que funciona. A mesma coisa, não, vi um homem boa pinta, bonitão, shape, todo carro bacana, todo não sei o que, vai ali. O cara não cresceu em nada de princípio, nem de valores. Ou às vezes o cara não tá ali, principalmente, pessoal, quando você tá atingindo uma certa idade, principalmente você que tá assistindo aqui, ó, mais jovem, você tá ligado. Você começa a atingir uma certa idade, vai chegando perto dos 30 anos ali, sua necessidade fisiológica começa a bater, porque nem todo mundo é um celibatário. Entendeu? Nós permanecemos por celibato em tempo determinado. Mas existem pessoas, por exemplo, no meu caso, eu sou heterossexual. Gosta de mulher. Ok? Beleza. Negão. Acabou. O que eu procuro? Uma esposa. Nesse período em que eu não vou casar, estou no celibato. Acabou. Só que existem pessoas que não têm essa vocação para o casamento. Ele é celibatário desde sempre. Então ele vai passar a vida inteira dele, ele não vai sentir a necessidade de ter contato com outra pessoa. É o chamado dele, é um chamado maravilhoso. E não é porque o camarada ele tem atração por pessoas do mesmo sexo. Não. É um chamado. E tá na Bíblia também, velho. E não é maldição, não é defeito de fábrica, não. Tá na Bíblia, tá bom? Então tem pessoas que têm também esse chamado. Igual o Paulo falou. Seria bom que você não casasse, mas é melhor casar para não abrasar. É isso que ele falou. Quando você começa a entender como é que funciona, não é porque apareceu um cara boa pinta no seu caminho, que você vai pular no braço do cara e vai, já era, e acabou, senão eu vou casar, é o meu príncipe encantado, é o meu cordeirinho que vai me salvar. Não é assim que funciona.
Se o cara não veio de um lado de princípio de valor e outra vai batendo uma certa idade, a necessidade fisiológica do cara de constituir família, de ser amado, porque o ser humano tem a necessidade de se sentir amado e valorizado, começa a bater. E muitos caras, por não ter às vezes um projeto de futuro, às vezes ser carente demais, eles acabam sucumbindo por isso. E para onde eles vão? Cara, onde tem uma mulher que eu posso achar ali, que provavelmente vai estar na mesma faixa etária que eu, um pouco mais nova e que quer casar. E principalmente, às vezes passando da idade, as meninas da igreja às vezes ficam meio desesperadas para casar. Os caras vão lá, meu irmão. Os caras vão. Chega lá, encontra um monte. E aí, é a oportunidade perfeita. Então, galera, a ideia com esse vídeo aqui é mostrar alguns fatos que acontecem que a maioria das pessoas não ficam expondo. Nem os pais, às vezes, têm tanta consciência acerca disso, né, de como passar isso para suas filhas. E aí você vai vendo como é que tá de fato o mundo hoje. Você vê que o buraco é mais embaixo. Aquele argumento de que, não, meu filho, você vai casar, você vai estudar, você vai começar a trabalhar, de repente vai aparecer uma menina aí e tal, e você vai casar. Não é assim que funciona. A internet quebrou isso. Estava vendo uma aula de um professor, ele explicando justamente acerca disso. A internet quebrou. Hoje em dia você está competindo com um cara dos Estados Unidos. Você está competindo com um cara da África do Sul. Você está competindo com um cara de Dubai, de Balneário Camboriú. O cara que tem Ferrari, o cara que tem empresa. Às vezes a menina, que é sua vizinha, ela tá conversando com 6, 7 Galileu ali, mandando mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite. E às vezes você gosta dela, ela até pode te achar interessante. Mas cria-se as redes sociais um fenômeno ilusório na mente, tanto do homem quanto da mulher, de que ele tem sempre opções para ele. E que sempre vai aparecer alguém melhor. Ou seja, uma ferramenta de Satanás, criada no nosso cérebro, deturpada através do pecado, que faz você acreditar que vai sempre aparecer um novo herói para lhe salvar, sendo que a realidade é que não vai. A maioria das pessoas não vão ser ricas, galera. A maioria da galera não vai casar com quem eles gostariam de casar. Entendeu? Nós temos que ser realistas. O problema é que o diabo, ele é mentiroso. Ele gosta de te vender mentira. E você gosta de acreditar nessas mentiras. Você tá aqui agora, pá, do nada você pega o Instagram, pum, olha lá, uma moça linda, maravilhosa, toda delicadinha. Toda delicada. Mas você nunca viu, nunca conviveu. E aí você fala, poxa, acredita na mesma coisa que eu acredito em Jesus. Olha só, curte esse amigo desse meu, tal, não sei o que. De repente a menina começa a mandar mensagem. Quando a menina começa a mandar mensagem pra você, você se ilude. E aí você fala, e tal, quando você vai ver, velho, tem 2, 3 caras conversando. Entendeu? E isso torna-se um problema. Mesma coisa no caso do homem. O cara que ele tá na internet, ele tem um shape ali, ele demonstra algum valor, ele sabe fazer um bom marketing, porque na internet é marketing, velho. Se você souber marketing na internet, você está bem feito. Se você souber fazer um bom marketing ali, você recebe mensagem, você manda mensagem. Tem amigos meus, galera, que você entra no perfil do cara e o cara tá seguindo, você bota lá, seguindo, e você vai rolando assim, ó, o feed do cara. É só menina que você olha assim, meu Deus do céu, só modelo, filho. Só modelo, tanto de igreja quanto não de igreja. As meninas, uma mais linda que a outra. Aí você vai ver, o cara tá curtindo a foto de praticamente todas. O cara manda bom dia, boa tarde, boa noite. Aí você olha, meu Deus, olha esse cara. Então, ou seja, a competição, ela tá gigante. A competição tá gigante. Disso tudo nós tiramos uma vantagem. Caras com a skin que nem a minha, que já entendeu a realidade do jogo, que muitas das vezes é só a ausência de grana que pode dar uma consertada na lataria. A gente que entendeu esse jogo se torna assim uma vantagem, porque a gente entende que a gente vai ter que estudar para conquistar o nosso e não viver essa onda que está acontecendo nessa bolha, tanto na internet quanto fora da internet, ou seja, nessa geração. E a gente vivendo a nossa vida, buscando obter os nossos frutos, quando a gente chegar nos 30, 32, 33, é onde nós vamos estar, na maioria das vezes, colhendo um bom resultado e a gente pode olhar com mais calma quem de fato a gente se agrada para poder escolher, porque você chegou aonde você queria. Entendeu? Agora é claro que não se trata de você só casar quando você estiver bem financeiramente, embora isso pareça um conselho, e é um conselho sensato, ok? É um conselho sensato, mas a primeira coisa é temer a Deus sobre todas as coisas, ok? Primeira coisa, buscar o reino dos céus, essa é a primeira coisa. As demais coisas são acrescentadas, ou seja, no dia a dia você estudando, você trabalhando, você se desenvolvendo ali, mas primeiro temer a Deus. Mas não significa que se você não alcançar um patamar financeiro, você não vai casar, porque nós vamos parar para pensar, a maioria dos homens que vieram de berço pobre, os seus pais não tiveram a ideia de simplesmente formar uma família quando eles teriam uma condição financeira.
Pelo contrário, a maioria das pessoas que se tornam ricas, elas, principalmente os emergentes no caso, né, que eram pessoas pobres, elas não casaram com as condições perfeitas. O outro problema da nossa geração é que a gente quer casar tendo o mesmo resultado que os nossos pais têm hoje depois de 30, 40, 50 anos de casamento. Não existe. Uma das consequências também de rede social, vendendo ilusão para nós. Entendeu? Colapso da nossa moeda, uma série de outra coisa. Então, ou seja, galera, é pé no chão, pô. É pé no chão. Tem caras aí que, infelizmente, é dolorido você passar por situações dessas, principalmente de uma aliança, ela ser quebrada, e alguém virar pra você e falar, eu não sinto mais prazer em você, eu tô indo embora. E chegar na casa, os pais receber com maior alegria, com maior carinho, e a pessoa não ter aquela sensação, aquele peso da responsabilidade que é uma quebra de aliança, isso é algo grave, pô. Que será cobrado. Biblicamente é cobrado, ok? A galera que se desfaz um casamento e já pula em outro, quebrando a aliança de oba-oba, sem ter uma justificativa bíblica, que aliás a Bíblia não dá margem para divórcio, mas tem possibilidade, né, uma interpretação que dá essa margem aí no quesito de havendo uma infidelidade ou de um repúdio, de um abandono. Se não for por isso, vai ter consequência. Quem quebra a aliança, meu irmão, tem consequências seríssimas. Entendeu? Tem consequências seríssimas. Então, nós temos que analisar, que ter calma. Você tem que deixar o like no nosso canal, se inscrever, divulgar para um amigo, para que cada vez mais esse conhecimento possa agregar a vida das pessoas que estão escutando aqui essa nossa mensagem, a qual nós aprendemos também da palavra e observando os sinais que acontecem à nossa volta. Ok? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Para mim foi um prazer, foi uma honra. Lembrando mais uma vez, não sou um cara que se rotula como um red pill. Não sou um cara que participa de movimento machista, nem muito menos feminista, detesto esse tipo de coisa. Não gosto de negócio de movimentos negros, não defendo bandeira nem direita nem esquerda, eu odeio esse tipo de coisa. Eu sou cristão. Embora alguns movimentos possam falar certas verdades, mas eu fico com a Bíblia. E se existe algumas verdades dentro de algum desses movimentos, inclusive o movimento Red Pill, que se utiliza de conhecimentos que está dentro da própria palavra, eu fico com a Bíblia. Ok? Então muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto, vasos.